modificação, adjudicação. Aquelas regras primárias, regras secundárias, que são os principais tópicos, né? É o principal tópico que o Hart ele delimita, que ele trabalha. Então a gente vai pegar aqui a partir daí. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, olha que algo interessante, né? A matéria nossa aí vão criar um caos já no início. Essa semana que passou, embora eu não esteja parando para poder fazer as coisas, a gente acaba vendo invariavelmente o que está acontecendo no mundo. Teve aquele movimento, né? Não existe estupro, estupro, né? A questão da menina lá que foi estuprada, esqueci como é que o pessoal colocou, estupro tentado, estupro culposo. Né? Não existe estupro culposo. E aí nós temos aqui uma conduta, olha que interessante. Se a gente, isso, olha, Angélica, por me lembrar aí, é estupro culposo que o pessoal estava colocando. E tem uma coisa interessante, né, quando a gente fala do Hart, que ele traz para nós, dentro daquelas regras, né, as regras primárias, né, que são as regras que vão estabelecer o que o indivíduo pode ou não pode fazer, e também vai estabelecer aquela situação da omissão, ou da questão da ação, do poder agir, não poder agir, e ele vem com as regras secundárias, e é interessante chegar nesse ponto. Né, a regra secundária dele, aí você tem regra secundária que fala sobre as questões sociais, culturais, né, econômicas, e é interessante que essa decisão, eu particularmente eu ainda não li, eu não posso falar sobre a decisão em si, porque eu não tive tempo para parar para ler a decisão. Acho que para a gente poder opinar sobre uma coisa, a gente tem que ler aqui, né, sobre a coisa de uma forma completa. E o vídeo também diz que tem um vídeo circulando aí, eu não cheguei a ver esse vídeo. Eu só li algumas informações, vi algumas coisas que passaram pelo Instagram, algumas pessoas mandaram, alguns alunos mandaram via WhatsApp, né, os poucos que eu consegui ver, deu para poder ter uma percepção mais ou menos do que estava acontecendo. Mas aí você tem, quando você pega a questão do Hart, você também entra no aspecto, né, da ineficácia da pressão, né, que a sociedade ela exerce, né, a questão da intenção para que todos cumpram as normas. A nossa sociedade é uma sociedade extremamente machista, isso aí eu acho que ninguém tem dúvida. A nossa sociedade é uma sociedade que possui valores extremamente arcaicos, e para nós ainda, né, mais que nós estejamos no século XXI, em pleno ano de 2020, vivendo uma pandemia, nós ainda achamos que o homem pode tudo, a mulher ela tem que ser limitada, né, tem que ser recatada e do lar. O homem é o garanhão e a mulher acaba levando um nome feio, né, caso ela faça alguma coisa fora do que a sociedade predispõe-se como moral. E aí qual que vem o ponto? Por que eu estou citando isso? A modalidade do estupro culposo é óbvio, vocês já devem ter lido, ela não existe essa possibilidade. Então eu não vou poder entrar dentro do mérito da questão, porque como eu falei, eu não li sobre ela, mas eu posso já dizer para você que a conduta do magistrado, pelo que eu li, ela foi inadequada pelo fato dele não ter cassado a voz do advogado. Tem a audiência inteira, Rafa? Então vou dar uma olhada lá. Depois, se você puder compartilhar o link aí, facilita a vida da gente. Não foi talvez não ter cassado a voz do advogado, pelo que eu vi as pessoas comentando. E olha que eu sou advogado. Nós podemos falar muita coisa, mas a gente também tem que ter uma limitação, e se a gente ultrapassar, tem que ser cerceado o direito de falar. Então tem que ser cassada a palavra. Mas se não havia indícios, né, pelo que estão falando aí, não havia indícios, me parece que a moça estava bêbada e tudo mais, aí eu recaio naquela situação. Por que eu falei da questão do social, cultural, econômica, que o homem pode tudo e a mulher não pode nada? Se o homem percebe que a mulher ela está em uma situação de extrema embriaguez, se for o caso, eu não sei se é o caso, por isso eu estou fazendo uma situação análoga, uma suposição, tá? Deixo bem claro isso. Se o homem percebe que a mulher está numa situação de embriaguez, ele não deve fazer nada, ele deve cuidar. Né? Então, assim, ele não deve fazer nada. Eu me recordo, eu tinha uma menina,
Isso aí é uma coisa particular minha. Tinha uma guria que eu gostava desde a infância, né? Tinha um grande carinho por ela, hoje, inclusive, é minha amiga. E quando a gente estava ali nas faixas dos 17, 18 anos, foi uma das poucas oportunidades que a gente teve para poder ter alguma coisa. Só que ela estava bêbada. E eu, sinceramente, falei assim, não, não dá. Eu poderia ter utilizado aquele momento para aproveitar, para matar a fome com a vontade de comer, né? Fazer tudo que eu tinha desejo, mas não. Fui dar água para a menina, fui cuidar da menina, fui fazer ela ficar bem. Na hora que ela ficou bem, eu saí, fui embora, deixei ela com a família dela, e aí depois a vida que segue. Mas o homem ali, ele teve um papel. Na minha visão, não posso falar se foi estupro, se não foi estupro, porque eu não li o processo, mas uma conduta enquanto ser humano já foi inadequada, que foi o fato dele se aproveitar de uma situação. Tô vendo que a Angélica falou que ele drogou a bebida, Boa Noite Cinderela, né? Essa parte aí eu não tenho conhecimento, por isso eu não vou entrar nesse meandro, Angélica. Mas o fato do homem se aproveitar de um estado de embriaguez de uma mulher para poder manter relação sexual mostra que ele não tem caráter. Acaba, eu falaria que seria até sexo mediante fraude, vamos falar assim, né? Fazendo uma coisa bem forçosa. Dia 4 de dezembro, deixa eu ver aqui. Tá. Vamos lá, então você cortou aqui, eu vi que você mandou a mensagem. Ok. O que acontece? A nossa aula Quais dias que vocês têm prova? Me fala. Quais dias que vocês possuem prova? Não, eu vou dar uma olhadinha assim, só vou esperar esse período eleitoral acabar, porque eu tenho que parar e dar uma olhada. Você citou a prova aí, Marilana, que dia que vocês têm prova? 2 e 4 de dezembro. Tá. Vocês têm aula na quinta? Vocês têm aula na quinta, dia 3? Uhum. Vocês têm aula na segunda, dia 7? Tem prova também? Vamos lá, gente. Qual dia que vocês não têm aula? Ô, professor, então, depende, porque metade da turma tem aula, pelo menos em João Levade, metade da turma tem aula na quinta e a outra metade tem aula na terça. Então, fica meio que gente que não tem aula quinta e pessoas que não têm aula sexta. Mas é a integradora? Quinta-feira é integradora. Tá, mas é Quinta e integradora. terça. Ah, mas a integradora não tem prova. É verdade. Mas eu não sei se vai ter aula, entendeu? Vocês vão ter a prova da integradora, eu não sei que dia, inclusive eu dou integradora, não sei o dia que vai Mas ser a eu não prova da sei. integradora, mas eu vou fazer o seguinte, o que eu posso prometer com vocês, me comprometer com vocês é o seguinte, não fazer a prova no mesmo dia, e aí eu posso tá disponibilizando o link para vocês fazerem a prova, e dar um prazo para vocês, entendeu? Se a gente não achar data, aí eu vou ter que lançar no mesmo dia. 2 dias, né, Angélica? Semar. Então, por exemplo, se a aula da integradora termina às 20h15, por exemplo, igual a Marilane está falando ali, a gente poderia marcar na quinta-feira, por exemplo, se o pessoal de Juiz de Fora não tiver, porque você mencionou o João Levade, se o pessoal de Juiz de Fora não tiver, a gente pode marcar no dia 3. Né? Então, dia 3 a gente marca, eu libero a prova para vocês às 19 horas, né? Vocês vão ter quem tem a integradora, faz a integradora tranquilo, bonitinho. Quem não tem a integradora já pode pegar e desenvolver a prova, e a outra turma faz. Vocês fazem um horário das 19 até meia-noite, entendeu? É suficiente. Pensem aí, me falem, a gente ainda tem tempo, hoje é dia 6, tem um mês, né, vamos falar assim. Ok, Helena. Verifica se depois para mim, porque em dezembro não deve ter nada, já vai chegar prova. Eu, particularmente, como professor de integradora, eu não estou querendo mais nada em dezembro, não.
Aí, ó, Raul já falou, dia 3 é prova integradora para todo mundo. Então, dia 3 já não dá. Dia 2 vocês falaram, dia 4. Nós vamos achar um caminho aqui, tá? Então, nós vamos encontrar um caminho para poder dar certinho. Vou pensar nisso aqui. Mas a prova vai ser muito, muito mais fácil do que aquela outra, pode ter certeza absoluta. A primeira prova é para poder assustar o pessoal, entendeu? A primeira prova é para poder todo mundo ficar preso, só que a nota de vocês foram cheias, foram notas altíssimas, né? Se bem que eu poderia mudar a ideia e colocar uma prova bem difícil para poder tirar pontos de vocês, para vocês ficarem de final, né? Ficarem até dia 25 de dezembro comigo. Tá? Ué, dia 1º, aí, ó. Show de bola, então. Dia 1º, pode ser, para mim dá. Eu vou anotar aqui, prova de teoria. Prova de teoria 2. Dia 1º, anotei. Depois vocês olham se não tem nada, eu já vou preparar a prova, então eu agendo ela para o dia 1º, se tiver bom para vocês, para mim tá tranquilo, tá ok? Que aí vocês ficam para cada dia, vocês podem, né, se vocês não vão ter aula, né, porque eu não quero atrapalhar outro professor também, eu acharia um meio aqui com vocês, tá ok? Então vamos lá, então a gente está falando da questão do hard, né, o hard tem aquela ideia, a gente passou na aula passada, a gente traçou esse paralelo aí da visão dele, da questão primária, da visão secundária, e nós trouxemos também a questão da regra secundária para alteração, né, que seria o ajustar a norma ao meio, né, por meio de uma introdução, de uma exclusão ou modificação perante a realidade social, né, então assim, e aí é interessante eu falar disso por quê? Porque talvez, eu sei, é forçoso, eu não estou querendo defender o juiz, eu não estou querendo defender os advogados, mas estou querendo levá-los ao processo de reflexão. Lembra que aqui a gente tem que tentar refletir de uma forma extremamente forçada, criando um tipo penal inexistente, tá? Talvez o juiz quisesse lá promover uma alteração segundo o conceito de Hart, né? Fazer uma modificação aqui dentro da realidade. Só que, infelizmente, ele caiu numa situação que houve violação do direito de liberdade sexual, né? É rir para não chorar, exatamente, Angélica. Então, assim, você tem essa situação. Por fim, nós temos a questão das regras de adjudicação, que eu acho que, se eu não estou enganado, foi o último ponto que a gente falou, que é a questão que são as regras que vão dar dinamicidade, né, e vão gerar uma eficácia ao ordenamento jurídico, né? E é isso, dentro do direito norte-americano, porque o direito britânico, que é o common law, essa percepção do Hart, ela é muito bem-vinda, porque a compreensão sobre os assuntos a serem determinados vem da corte, né? Não sei se vocês têm acompanhado política internacional, e igual eu falei, não estou fazendo nada, mas a gente acompanha. Houve uma indicação do Donald Trump para a Suprema Corte norte-americana. Faleceu uma magistrada que não estava previsto, obviamente, ninguém está previsto para morrer, e aí uma das juízas da Suprema Corte morreu, e acabou que ele indicou uma conservadora, e aí agora existe a possibilidade, por exemplo, porque lá nos Estados Unidos o aborto é autorizado pela Suprema Corte, então existe a possibilidade de haver uma mudança de posicionamento no que tange ao aborto, né, porque agora tem uma maioria conservadora, então eles poderiam mudar. E isso pela percepção do Hart, ela é muito possível, tá? Então você tem essa conduta, né, porque ela vai adaptar. No nosso ordenamento jurídico, é um pouquinho mais difícil a gente aplicar as ideias do Hart, porque nós vivemos um sistema positivado, né, que é pautado quase que em Kelsen, e o magistrado ele tem que dar uma resposta pela norma positivada, né? Ele não pode inovar. Quem promove essas mudanças de interpretação, né, promove a mutatis mutandis da interpretação constitucional, é o Supremo Tribunal Federal, né? Os outros tribunais não vão ter essa mudança de interpretação, e foi o ponto que nós citamos na aula passada,
né, a questão das adequações, da adjudicação, né, da adaptação, foi a adaptação relativa à prisão de segunda instância, né, o Supremo Tribunal Federal tinha um posicionamento sobre prisão de segunda instância, e por uma razão ou outra, poucos dias depois, né, um ano mais ou menos depois, mudou completamente a visão. Antes era favorável à prisão, e aí voltou a ser contrário à prisão em segunda instância. Isso aí é uma forma de adaptação, né, de alteração, e gera uma questão da adjudicação também, com a questão das súmulas vinculantes, que vão ser fixadas, vão ser firmadas aí. Dando continuidade, irei projetar uma tela aqui, eu vou continuando, vocês vão seguindo, vocês devem ter o material. Vamos lá. Oh, tá. A tela, vocês estão vendo a tela toda, né? Não acredito que está vendo toda aí. Então, assim, nós temos o primeiro ponto aí, a questão da Rule of Recognition, né? A reorganização das regras, que seria um remédio para, né, falta de certeza de algumas regras primárias. Aqui no Brasil, as nossas regras primárias são todas claras, né? Nós sabemos que nós civis, nós temos umas regras de proibição, ou seja, nós podemos fazer tudo aquilo que a norma não proíbe, e nós sabemos que na relação com o trato da coisa pública, nós temos temos as regras permissivas, que é proibido fazer tudo aquilo que a lei não permite, né? Então, assim, nós temos esse aspecto para nós, isso é extremamente necessário que a gente tenha em mente. Nós civis, nós podemos fazer tudo aquilo que a lei não nos proíbe, né? Que a lei nos proíbe? A lei nos proíbe roubar, matar, apropriar, estuprar, furtar, né? Todos os verbos de ação que tem lá no Código Penal, e ainda algumas nas leis esparsas, e no Código Civil também temos algumas regras de conduta. Ao mesmo tempo, nós temos na questão da coisa pública, né, os gestores, os administradores da coisa pública, eles podem tudo aquilo que a lei permite. Então ele tem a obrigação de aplicar o dinheiro da verba da escola, da educação, da saúde, de gerir a coisa pública com probidade. É porque a lei determina que eu faça assim. E quando a gente pega essa noção de reorganização de regras, né, a Rule of Recognition, né, lá do Hart, nós vamos tentar verificar que o status de uma norma, até destacar aqui, o status de uma norma como membro do sistema depende que ela satisfaça certos critérios de validez estabelecidos na regra de reconhecimento. Tá? Então, assim, o que seria isso? Uma norma última que subministra um critério jurídico de validez supremo. Seria como se a gente criasse uma lei ou uma decisão judicial para poder se adaptar ao caso concreto. E aí todas aquelas outras condições que viessem a ser identificadas com essa norma referencial, elas poderiam ter a sua validade. Para nós, a gente pega muito o sistema, para nós é complicado até falar desse aspecto, porque nós não vivemos no sistema do common law, né? O common law é mais fácil, né? Por isso que o Hart, sendo lá britânico, salvo engano, norte-americano, ele vai ter essa linha, né? Porque é o common law. Então, assim, para nós que somos o sistema positivado, ele é um pouquinho mais complexo, porque nós não temos a possibilidade de contrariar a norma constitucional, que é o vértice da pirâmide, conforme o desenvolvimento lá do Kelsen. Então, se nós temos um vértice, uma norma suprema, que é a Constituição Federal, né, que é a Constituição máxima para nós, e aí todas as normas infraconstitucionais, elas têm que respeitar os dispositivos das normas de ordem superior, em especial a Constituição, fica complicado a gente criar um tipo diferente para poder gerar validade. Já nas comunidades do common law,
as decisões, as deliberações que os tribunais têm sobre um determinado assunto gera repercussão, né, e aí vai gerar essa validez, né, uma validez suprema que você vai utilizar, que é o que eles chamam lá de casos de precedentes. Tá? E nós temos a situação que a norma subordinada, dentro do pensamento do Hart aí, tá? Ela pode ser válida, ainda que não haja nada, desculpa, ela pode ser válida desde que nada seja geralmente obedecida. Então, assim, é uma regra que vai fazer o reconhecimento, vai reorganizar, né, e ela vai ser válida rotineiramente, ainda que desobedecendo o conduto da norma vértice. Cara, não tem, não tem como a gente pegar, é de pensar um exemplo para poder passar para vocês aqui. Nos Estados Unidos, vocês já assistiram Suits? O seriado Suits? Vocês conhecem? Sim. Ok. Quando você assiste lá o seriado, você vai ver que muitas das vezes, numa decisão, eles pegam um posicionamento de um tribunal, ou de um caso parecido, análogo ao assunto que está sendo discutido, para fazer a defesa lá, por exemplo, do cliente. A ideia dessa reorganização, né, dessa reorganização das normas, desse reconhecimento, ela é apresentada dessa forma. A conduta do sujeito, o contrato que o sujeito estabeleceu, ela vai ser reconhecida, ela vai ser dada como válida, ou ela vai ser dada como inválida, de acordo com esses critérios que já foram decididos. Então, assim, para nós aqui é complicado, porque assim, você pega o quê? Você pega o Código Penal, você pega o Código Civil, você vai pegar o Código Comercial, o Código Empresarial, você vai pegar o Código de Defesa do Consumidor, ele é extremamente positivado. Se conflitar aquilo ali, você vai inclusive ter uma possibilidade de abuso. Mas fora da nossa comunidade, que é a comunidade positivada, né, latina, principalmente latina, quando você vai para a situação do ius civil, né, nós somos uma sociedade do ius civil, quando você vai para uma comunidade do common law, você encontra o quê? Você encontra a possibilidade das adaptações, por isso que volta lá um pouquinho lá atrás, a possibilidade de adequação, né, da adequação do agente àquela percepção. E essa percepção ela vai ser modificada de acordo com os valores sociais da época, de acordo com as essências, de acordo com as vontades, de acordo com o aspecto de moral, com aspectos econômicos, com os aspectos culturais. Então você tem uma série de adaptação. Se você pegar a comunidade norte-americana, por exemplo, a comunidade norte-americana no início dos anos 50, era cômico, né, fazer um blackface. Todo mundo sabe o que é um blackface? Ok? Blackface é quando você coloca... Não, ok. Blackface é quando você pinta o rosto. Então, por exemplo, eu sou branco, né, sou mais branco, e aí eu vou e pinto o meu rosto de preto para fazer uma condição caricata, né, da pessoa preta, da pessoa com cor. Ok, hoje para nós isso é racismo. Mas lá nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, isso não era visto como racismo, ok? Então você tem essa conduta. Então, imagina, essa situação, ela hoje, no ano de 2020, nós entendemos como racismo, como mecanismo de discriminação, né, como uma conduta pejorativa. Né? Então, se uma pessoa hoje faz um blackface, essa pessoa ela vai estar, né, ela vai estar sendo cancelada, porque aquilo ali é contrário aos costumes, né? Tipo as domésticas de luxo no carnaval, essa eu não peguei. Domésticas de luxo?
Me explica que eu não entendi. A Carnaval Juiz de Fora? Aí eu tô fora. Ah, tá. Ok. Entendi. É conduta, né? É época. Então, por exemplo, você tem, hoje, por exemplo, o homem vestir de mulher, né? Hoje é preconceito. Hoje, se você vestir de índio, você tá se apropriando da identidade cultural, né? Hoje a gente criou uma série de limitações. Então, tudo, né? Porque nós estamos passando num processo na busca aí da tentativa de empatia, né? Então, assim, se você um homem hétero se veste como mulher, vamos falar que ele tá criando um estereotipo, né? Que aí acaba gerando a questão da homofobia. Então, assim, hoje nós estamos vivendo literalmente no politicamente correto. Mas por que eu estou citando essa situação? Imagine que a compreensão, por exemplo, a compreensão do Estado em relação às regras, ela vai ser alterada. Então, quando a gente pega as regras de reconhecimento, a Rule of Recognition lá, as regras de reconhecimento, né, que vão ser reorganizadas, você vai ter que verificar o quê? O critério de validez. O que é o critério de validez? É o critério que vai gerar a validade. Validade significa que aquela norma ela vai ser aplicada, ela vai ser reconhecida, ela é aceita, né? E ela é aceita, inclusive, pelo destinatário, a quem se destina, ou seja, a sociedade. Para nós hoje, um blackface é crime de racismo, igual vocês citaram aí. Então hoje, se você vai para os Estados Unidos, por exemplo, faz um blackface, você vai ser processado por racismo. Porque houve uma mudança na percepção social, e essa mudança na percepção social ela vai ser aplicada diretamente à norma, né, na aplicação da norma. A questão das identidades, a questão dos valores, né, pessoais, né, de cunho personalismo. Então, por exemplo, dentro da... Deixa eu pular aqui o slide de vocês. Dentro da ideia, né, a questão das tradições, dos precedentes, igual eu havia mencionado, só o último precedente que vai gerar uma regra de reconhecimento, tá? Como eu falei, aqui no Brasil, como nós temos uma Constituição, e essa Constituição, ela é ampla, né, diferente da Constituição dos Estados Unidos, que são apenas alguns artigos sobre direitos. Aqui no nosso caso, nós temos efetivamente uma Constituição que ela é estritamente positivada, ela é de cunho formal e material, né, ela trata sobre a estrutura e o funcionamento do Estado. Essa Constituição ela vai ser o vértice, e é sobre ela que nós iremos trabalhar sobre a validade da norma. Então, quando a gente fala da regra de reconhecimento, essa regra de reconhecimento, ela vai estipular, né, a forma como todas as normas jurídicas, elas devem assumir e devem ser consideradas. Então, ela assegura a percepção, né, ela assegura a percepção do julgador e da sociedade, a aplicação da norma, atribuindo dessa forma uma questão de competências, né, e gerando autoridade. Que autoridade é essa? A autoridade do reconhecimento da eficácia na aplicação da norma. Então, o Estado ele pode imperar. O Estado ele pode agir pautado nesses precedentes, né, que geraram esse preceito de reorganização, tá? Então, assim, essa regra de reorganização, ela possui uma ideia, né, igual eu mencionei, que ela vai distinguir o sistema jurídico da moral, das regras de tratos sociais, né, e as regras do jogo, como que funciona nas atividades, né? E aí você vai encontrar nesse meandro, você vai encontrar uma regra última, que seria o último precedente, uma última decisão
sobre o assunto, e essa última decisão é ela que vai dar a essência, ela que vai dar a validade, ela que vai gerar a pertinência sobre a aplicação ou não, a aplicação da norma. Por fim, né, no que refere-se aí o Hart, há alguns questionamentos que podem ser feitos para poder se verificar, né, a questão da reorganização, né, da readequação da norma, né, o reconhecimento da norma. Se você pegar um caso concreto, essa regra de reconhecimento, né, de reorganização da aplicação normativa, você fazendo esses questionamentos, você pode chegar à compreensão. Por exemplo, além dos cidadãos, como a característica genérica que nós somos, existe algum outro sujeito que necessariamente deve aceitar a regra do reconhecimento? Essa mudança de pensamento, essa mudança de percepção? Além do cidadão, né, do cidadão, vai ter mais alguém que vai ter que ser, vai ser imposto essa regra? Ela vai ter uma amplitude? Essa regra, ela vai permitir a existência de zonas de penumbra, ou seja, a zona de penumbra é aquela zona obscura, né, que você não pode ter a clareza, a certeza, né? Quando que é o estupro? É uma brecha, ok, Angélica. Quando que ocorre o estupro? Vocês têm ideia? Eu volto lá atrás, na primeira fala. Vocês sabem quando ocorre o estupro? Vocês sabem o que é o estupro efetivamente e quando que ele ocorre? O que eu vou falar para os meninos tomarem cuidado. Quando há conjunção carnal sem o consentimento. Ok. É só isso? Olha, exatamente, Luísa. O estupro ocorre após o não. O fato de haver uma conjunção carnal com consentimento e durante o ato da conjunção carnal consentida, tanto o homem quanto a mulher, mas normalmente é a mulher, né? Mencionar que não deseja mais, né, pedir o parceiro para parar, né, a prática do ato, e esse parceiro ele continuar, já ocorreu o estupro. Aí que é a questão da zona de penumbra. Como que eu vou conseguir provar? Esse que é o grande problema. Como que eu vou conseguir provar que ali houve um estupro? Como que eu vou conseguir provar que aquela pessoa ela continuou a praticar o ato após eu dizer não? Igual você mencionou, a questão do exame para ver se houve ruptura, né? Se houve aquela situação de contração né, que gerou fissura, né, por meio da violação, que normalmente acontece, né? A pessoa, a vítima, ela não está em condições de lubrificação, aí acaba machucando, etc, etc. Mas olha a zona de penumbra aí, para a interpretação de um caso. Como que eu vou dizer? Imagine um caso concreto, né? Eu não conheço vocês, então vou pegar assim. Vou pegar aqui o Marco. Tô vendo aqui a sua tia. O Marco, ele conhece a Thaís. Eles saem, resolvem ir para um hotel, motel, para a casa de um do outro, não interessa para onde vai. Inicia o ato de forma consentida. Tá tudo bem.
Até que chega num determinado momento, a Thaís vira e fala assim, olha, para, não quero mais. E aí o Marco está quase se resolvendo, ele continua por mais algumas ações e dá por finalizado. Se você for fazer o exame, igual você mencionou aí, dificilmente, se ela estava à vontade com o ato, você vai encontrar algum tipo de lesão. Você vai verificar algum tipo de lesão. Mas o fato da Thaís ter dito um não é estupro. O assédio sexual. O que é um assédio sexual? Será que uma cantada é um assédio sexual? Será que um convite para sair é um assédio sexual? Não me deixe falar sozinho não, gente. Vocês me ajudam aí. Quando ofende. E quando que ofende, Luísa? E quando que fere a mulher? Porque o que ofende a Luísa pode não ofender a Angélica. Ok? Seria tão bom se vocês falassem dentro da sala de aula, sairia fabuloso eu ficar lendo cada coisa que vocês escrevem aqui, machuca o coração. Então, mas quando que eu vou saber isso? Eu não tenho como saber qual que é o limite. Ô Thaís, posso falar com você? Não é só mulher, não. A mulher ela tem muito mais medo do que o homem. Ok? Porque a mulher sabe que ela pode ser estuprada, ela pode ser roubada, ela pode ser morta. E o homem pode ser estuprado, o homem pode ser roubado, ele pode ser morto. Só que a mulher é uma vítima mais costumeira, é uma vítima mais em evidência. Mas todo mundo, dependendo da situação, tem medo, tá? Todo mundo tem medo. Essa parte aí do medo da mulher, eu acho que na sociedade que a gente está vivendo hoje, ela ultrapassou esse estágio, embora eu ainda reconheça que a mulher ela é mais, ela sofre, ela é a maior vítima, né, dos crimes praticados na sociedade, de uma forma geral. Mas assim, por que eu estou mencionando a questão do assédio, né? Pegando aqui, porque isso gera uma zona de penumbra, né? Que essa zona de penumbra é o quê? Que seriam os critérios para a validez da norma, para poder fazer esse reconhecimento. Né? Então, assim, como que é? Então a gente estabeleceu algumas condições. A perturbação se dá quando há uma insistência, uma abordagem agressiva, uma abordagem libidinosa. Não, sim, Thaís, eu concordo. Mas acontece, tá? Acontece. É menor. Sim, sim. Mas eu só estou dizendo que são situações. Eu não estou tirando, não estou tirando. É, depende. Depende. Então, assim, não estou tirando a questão da responsabilidade, não tô querendo mitigar, minimizar a relevância dessa condição e da violência que a mulher sofre, não, tá? Eu só estou dizendo o seguinte, que hoje nós vivemos em uma sociedade onde
o medo impera nas pessoas de bem. Então, não importa se você é homem, se você é mulher, a nossa sociedade hoje, o medo impera. Ninguém se sente liberto, à vontade, ou livre, para poder caminhar de forma despretensiosa à noite por uma rua. É nesse sentido que eu quero dizer. O que falta hoje é a segurança, né? É a condição de segurança, de você se sentir segura, né, para poder caminhar, seja homem ou mulher, em qualquer via. Então, hoje, algo que há 30 anos você não teria tanto problema, acontecia estupros? Sim, acontecia. Mas não era com tanta incidência quanto acontece hoje. É nesse aspecto que eu estou mencionando, viu, Thaís? Para não me entender mal, deixar bem claro aqui. Então, assim, quando a gente está falando a questão do assédio, gera essa zona de penumbra, porque você não tem um limite, então você vai estabelecer algumas situações. Então, qual das situações que você vai estabelecer? Qual o momento ou que condições? Né? Então, assim, a aceitação da regra, né? A questão da justificação moral, entendeu? A questão da aceitação moral, a justificação moral, né? Dentro do ambiente de trabalho, dentro, dentro da forma como se faz. Né? Eu não tenho a mínima noção, estou vendo se vocês não falam, então eu tenho que acabar lendo. Eu não tenho a mínima noção do que vocês, mulheres, passam. Eu sou homem. Né? Eu tenho uma visão completamente alheia da realidade do que vocês vivenciam. Né? Então, assim, eu não posso falar. Então, assim, eu falo assim, o que eu percebo, eu faço análise sociológica como um todo, mas aí tem, obviamente, você tem a questão das incidências. Né? Aí você tem os casos peculiares, por exemplo. Você vai passar, aí o sujeito mexe com você, né? Ele grita, ele assovia, né? Você tem medo, igual você colocou aí, a questão de você olhar para trás e ver uma mulher e não um homem, que não está sendo seguida, percebida. Eu não imagino isso. Né? Eu não imagino. Porque eu, particularmente, dependendo do lugar que eu estou andando, se eu vejo uma pessoa que está andando atrás de mim, para mim não interessa se é homem ou mulher, eu não gosto. Se eu vou para a direita, a pessoa vai para a direita. Se eu vou para a esquerda, a pessoa vai para a esquerda, não me interessa. Né? Então, assim, eu não gosto, eu me sinto mal. Né? Então, assim, é só nesse aspecto que a gente tá suscitando. Então, assim, quando a gente coloca a questão do heart, a gente tem que verificar essa adaptação, né? essa regra para reconhecer. E aí essas três perguntas bases aí. Além dos cidadãos, como categoria genérica, existe algum outro sujeito que necessariamente deve aceitar a regra de reconhecimento, que é essa regra que foi estabelecida? Podem existir zonas de penumbras nos critérios últimos de validez jurídicas contidos nessa regra de reconhecimento? E a aceitação da regra de reconhecimento exige uma justificação moral? Então, essas perguntas, no momento que vocês conseguirem respondê-las, vocês vão compreender o que o Hart ele pensava. Tá? Então, assim, vocês precisam conseguir responder essas três perguntas. E como é que vocês vão conseguir responder essas três perguntas? Lendo aqueles outros materiais que eu disponibilizei, né, que são os materiais acessórios. E aí vai auxiliá-los a tentar compreender efetivamente o Hart para poder estar trabalhando, né, inclusive para a prova, tá bom? Mas assim, esse assunto que a gente começa, eu gosto de jogar. Pô. O ruim é que vocês não falam, eu não escuto o nome de vocês, eu tenho que ficar lendo toda hora o que vocês escrevem, e aí é complicado, fica difícil. Eu tento ver se a gente cria aí, de repente, um debate, mas vocês escrevem debate escrito, não dá, né? Porque aí só eu leio, né? Depois eu teria que ficar lendo. Aham, vou falar na próxima. Você sempre fala que vão falar na próxima. Boa noite, professor. Fala comigo, meu rei. Maurício aqui agora. Sim, Maurição. Não, professor, desculpa aí, eu tive que sair aqui, fiquei só na aula do senhor no celular e perdi a melhor parte aí, que foi aquela primeira parte que o senhor falou aí sobre o caso aí da... que tá em Discussão, né, cara? Sim, senhor. E aí eu vi aqui, como o senhor falou, é complicado, professor, 58 pessoas na sala agora, complica acompanhar o chat. Mas assim, queria perguntar para o senhor aqui, sinceramente aqui, por exemplo, o senhor falou agora aí, por exemplo, do estupro, né? Que é um Sim. crime deplorável, isso aí não Sim. é
não é nem cogitável alguém passar pano para isso, mas o óbvio tem que ser dito, né? Então, não passando pano para o estupro. O que o senhor acha, por exemplo, dos casos em que a falsa acusação de estupro, levando-se em consideração que, num caso desse aí, o réu, né, num caso Sim. desse, ele é, vamos dizer assim, condenado pelos próprios detentos dentro de uma cadeia. Tá, Você não, sim. levar uma pessoa aí importante aqui, que essa é a minha visão, um ser humano, qualquer que seja o sexo, que mulher também comete estupro. Sim. Então, levar um ser humano a uma situação dessa, havendo uma falsa acusação de violência sexual, com base naquilo que o senhor falou agora, que que a mulher fala não, e ali já é um estupro. Ou um cara, por exemplo, acorda com uma mulher no dia seguinte, que ele trouxe para casa, em bêbado, e diz ali que ela abusou dele. Uma situação dessa, um ser humano sendo acusado falsamente de estupro. Você não acha que deveria ter a mesma pena, não? Olha, primeira situação. A denúncia falsa já é crime. É denunciação caluniosa. Ok? O que acontece? Eu entendo o seguinte, ô Maurício. Na sociedade que nós vivemos hoje, qual que é o grande X? Então, eu vou fazer uma fala minha, tá? Não estou fazendo julgamentos. Nós vivemos numa sociedade onde nós, homens, nós somos extremamente protegidos e nos é assegurado um direito de ação. Ok? E nos é assegurado um direito de ação para poder fazer valer a nossa condição de masculinidade, né, a nossa condição da nossa lasciva. Qual que é o grande problema? E aí vem um ponto para nós, homens, ok? Eu vi uma piadinha, alguém colocou aqui a piadinha hoje, agora vai ter que sair, contrato assinado, com 2 testemunhas e tudo mais. Olha, nem assim, tá? Porque como você está falando de liberdade sexual, ainda que haja um contrato, né? Ainda que haja um contrato, a pessoa não é obrigada a cumprir o que está naquele contrato, porque ela é direito dela. Mas assim, eu entendo que na denunciação, para uma mulher chegar a denunciar que ela foi estuprada, no caso, citação que você está dizendo aí, de uma pessoa que manteve uma relação consensual, e depois da relação consensual, ela pediu para parar e o companheiro, ele continuou, eu creio que a mulher ela não vai fazer uma denúncia pelo simples fato do rapaz ter continuado. Porque se ela está no ato sexual, para ela chegar a falar parou, já aconteceu alguma coisa. Porque ninguém que está no ato da relação vai mandar parar. E às vezes você tem, né, dentro da relação, se aquele momento ele está no momento sadio, vamos falar assim, comum, ela vai sentir o prazer, ela vai dar o prazer. Então vai ter uma relação de troca. Então, para a pessoa chegar ao ponto, na minha percepção, tá? Para chegar no ponto dela procurar uma autoridade policial, dela procurar, né, denunciar um ato sexual contrário à sua vontade, é porque foi muito além.
É porque ultrapassou o momento dela falar não. Não foi só o simples fato dele ter mantido o ato sexual, por exemplo, depois dela ter mencionado que não. Não foi só aquilo ali que rompeu para que acontecesse a denunciação. Mas, pegando vai existir também pessoas que não possuem caráter, que para tentar prejudicar outrem, vai chegar e vai fazer uma denunciação caluniosa. E aí que vem o ponto que as meninas citaram. Né? Não citaram falando, a gente vai lendo e acompanhando o chat. Né? Do que? Se houve uma relação, a relação ela deixa vestígios. Ela pode não gerar fissuras, como machucados, etc. e tal, mas vai deixar vestígios. Então, se a pessoa ela vai lá, denuncia, e você não praticou o ato, você tem um mecanismo de fazer defesa. E aí vem aquele ponto que você mencionou. Ah, mas quando você leva para a cadeia, né, aquela pessoa ali é vítima. Ela é vítima da própria comunidade carcerária. Sim, ela o é. Aí, aonde recai um outro ponto que eu penso? Até o trânsito em julgado, poderia caber poderia o Estado manter essa pessoa em um outro local, até que haja toda a parte de investigação. Você poderia abrir, né? Você está citando aí o filme Garota Exemplar, com Ben Affleck, né? Algo também próximo, né? A menina fingiu lá, se não me engano, a morte dela, não é isso mesmo? Então, assim, mas a gente está pegando situações midiáticas, não são casos reais, não são casos concretos. Porque assim, eu já vi situações aqui de moça delatar, né, vamos falar assim, oferecer denúncia, contra um rapaz por estupro. Durante o ato sexual, o cara foi violento. Ele agrediu, né, ele utilizou de força excessiva, ele não teve trato. Então, a mulher, ela se sentiu violentada, ela não teve aquele momento ali de satisfação. Então, assim, é um aspecto que a norma do Hart ela é interessante para a gente poder discutir e acaba casando, porque a gente tem que perceber aquelas condutas, né? Lá atrás, quando a gente mencionou a norma primária, e aí você vem a questão da norma secundária, respeito. Acabou a era nossa, Maurício. Acabou o momento que, por exemplo, eu sou pai de 2 meninos. Acabou a era de você virar e falar assim, segura suas cabritas segura suas cabritinhas que o meu cabrito tá solto. Né, essa piada máxima que existia, né, eu brinco com meus amigos, por exemplo, que tem meninas e tal, eu brinco porque são meus amigos, mas acabou a era, né? É necessário que a gente perceba que o tratamento que a gente espera é o mesmo tratamento que nós temos que dar. Então, assim, a gente não pode ter essa ideia. Então, assim, o estupro ele veio, assim como veio a Maria da Penha, a questão da violência doméstica contra a mulher, a condição do estupro, a gente sedimentou que o estupro é violação contra a liberdade sexual, não é apenas o ato quando a pessoa ela inicia o ato contra a vontade, mas a partir do momento que a liberdade sexual ela é ofendida, olha que o ponto-chave, né, que a gente pode buscar até como norma de reconhecimento, né, essa norma aí, a liberdade sexual está sendo ofendida. Né? Então, se essa liberdade sexual ela está sendo ofendida, então nesse momento aí você tem o crime de estupro. Tanto é que nós tivemos a abolição do atentado violento ao pudor, né, porque o crime de estupro era visto única e exclusivamente como conjunção vaginal. Se você possuísse relação anal
ou flenação oral não era visto como estupro. E aí o nome, né, ele retirava a repercussão, né, e a gravidade do ato, embora a pena fosse a mesma. Então houve, né, a alteração do Código Penal, retiraram-se, o crime deixou tudo como estupro. Por exemplo, hoje, nós homens podemos ser estuprados, né? Nós homens podemos ser estuprados. Acontece sim, você pode, tem filmes, né, igual você citou de filmes, você poderia pegar, tem um monte de filme aí, tem um filme, por exemplo, que com Michael Douglas e com a Sherry Stone, Instinto Selvagem, ela estupra, né? A Sherry Stone estupra o Michael Douglas, etc e tal. Mas é filme, cara. Dificilmente você vai conseguir encontrar, num caso concreto, uma mulher que estuprou um homem. Dificilmente. Professor, Até por... Pois não. então, só para... eu coloquei ali, talvez esse chat é complicado, que passa muito rápido. Eu citei o exemplo da Garota Exemplar por causa do... Porque ali você vê o ato ali, mediaticamente, você vê o ato se acontecendo, né? Como o senhor falou aí, né? Uma coisa midiática. Mas exemplos tem bastante, professor. Por exemplo, aquela Amber lá no caso lá do Johnny Depp. Johnny Depp, isso, exatamente. A situação da Nájila Trindade com o Neymar e outras mais, que eu posso citar aqui, mas eu vou deixar quieto porque é o seguinte, porque é a parte que não é midiática, não aparece na mídia, não interessa, entendeu? Mas isso aí é outra história. O que eu queria dizer é o seguinte, o senhor falou, eu acabei interrompendo o senhor, talvez não deu tempo para o senhor explicar. Porque o que eu vejo é o seguinte, o ato de cometer um estupro, ele é abominável, é incrível como as pessoas acham que você questionar o fato, você está querendo, de alguma forma, minimizar. Amenizar. Poxa, é um ato deplorável. Sim. Então, quer dizer, é complicado você tocar nesse assunto com pessoas tão inflamadas por seus ideais. Agora, o questionamento é correto. Eu li as 51 páginas da sentença do caso da Mariana Ferreira com a André alguma coisa, André Camargo, se não me engano, o nome do rapaz lá, que estava em segredo de justiça. E por causa de um site que, esse sim, promoveu um estupro no caso aí, ele, né, violou as regras jurídicas e expôs um caso que estava sendo protegido pela justiça. Eu li as 51 páginas e não teve nada a ver com o estupro culposo. Nunca foi citado isso nas páginas da sentença do juiz. E o site colocou daquela forma, expôs daquela forma ali, e o cara hoje, que foi inocentado pela justiça em primeira instância, agora ele tá sendo julgado pela mídia aí, e por pessoas que são apenas curiosos, pô. E eu admiro mais aí, professor, agora eu vou fazer uma inquietação aqui, é ver alunos acadêmicos de direito que nem tomaram conhecimento do assunto, os autos não tem como tomar conhecimento, porque, como eu disse, ele corre em segredo de justiça. Sim. Mas a sentença foi exposta. Tenho certeza que aqui nem todos leram. E alguns aqui leram e não entenderam. Se tiver, compartilha comigo, que eu tô querendo ler depois. Diz Então, que tem um vídeo, diz que tem um vídeo também. Entendeu? Então, o que acontece é que é simplesmente pega uma causa e jogam ali. E esquecem que o cara, se tudo que for falado estiver errado, você está condenando um cara que é inocente, pô. Eu estou apenas chamando a atenção aqui para que se coloque a mão na consciência e pare para pensar. Se tudo que estiver sendo falado for errado, eu estou condenando um inocente. Será que a pessoa não tem consciência disso? É só isso, professor? Não, sei. Aí eu vou dar um outro gancho, ô Maurício, que aí talvez você possa compreender. Nós vivemos numa chamada sociedade de informação, ou também
sociedade de desinformação. Nós estamos numa época em que nós temos acesso a muitas informações, mas ao mesmo tempo nós não possuímos nenhuma informação. Ok? Então o que acontece? Esse caso dessa menina tomou a repercussão que tomou por conta da sociedade de informação, que nada mais é do que a rede mundial de computadores. Ok? Então hoje, por exemplo, vamos colocar aqui, se eu fizer alguma coisa e ofender a Isadora, por exemplo, a Isadora Galvão, se ela coloca isso na internet, isso pode gerar uma repercussão. Vou dar exemplo para você entender. A nossa ex-presidente Dilma Rousseff teve várias vezes que ela cometeu equívocos. Mas quando você pega o contexto, por exemplo, do estocar o vento, quando você pega a mandioca, uma série de outras vezes que ela falou, as pessoas editaram apenas aquele pedacinho, não viram o contexto. Pode ser que aquela parte ali, ela tenha sido risível, mas o contexto é maior. E é isso que você está colocando, a Angélica está colocando aqui. Nós estamos num ambiente, um ambiente acadêmico, é um ambiente onde nós precisamos nos desvestir. E é o que eu faço quando eu entro na sala de aula com vocês, mesmo sendo uma sala de aula virtual. A gente tem que se desvestir dos nossos pudores, a gente tem que se desvestir das nossas crenças, a gente tem que desvestir dos nossos preconceitos. Porque aqui é o momento da gente conseguir construir uma criticidade. O ponto que você colocou é extremamente válido, viu, Maurício? Da mesma forma que a gente precisa compreender o seguinte, desde o início eu falei com vocês, eu não posso opinar sobre o caso em concreto, eu posso falar sobre o que eu ouvir falar, mas eu não posso opinar sobre o caso concreto, porque eu não li. Eu não posso falar sobre a audiência porque eu não vi o vídeo. Mas eu até mencionei, olha, se o meu colega advogado realmente tiver ofendido, como dizem que ofendeu porque eu não vi o vídeo, o erro do magistrado foi em não cassar a palavra dele, ou seja, foi permitir que ele continuasse a ofender, a macular e a denegrir, né, a honra da moça. O advogado, ele pode defender seu cliente, mas existe um limite. O limite da nossa defesa é o limite que vai chegar o direito do outro. Ok? Ok, nesse ponto, Angélica, eu não posso entrar a questão do certo e errado, porque normalmente nós defendemos o cliente. A gente eu particularmente, quando eu faço a defesa do cliente, eu não julgo. O juiz pode deixar, igual o juiz de futebol. Tá batendo, deixou ir. Talvez o advogado dela, ou quem estivesse defendendo ela, que tivesse ter pedido para poder caçar a palavra. O juiz, ele age por inércia, por movimento da parte. Então, talvez o advogado que estivesse defendendo, não sei se era o Ministério Público, não sei quem que estava lá, porque eu não conheço o processo. Então, eu não vi o vídeo, eu não li o processo. Mas o que eu posso pontuar é o seguinte, ali a falha foi do magistrado por não ter cassado, e a falha foi do advogado que fazia a defesa, ou que estava assistindo a moça, de não ter pedido a cassação da palavra. Então são esses aspectos que a gente precisa visualizar, você entendeu? Por isso eu falei, eu citei ele porque dentro dessa complexitude que nós temos do caso em concreto, que é o caso aí dessa moça que você citou o nome dela, que eu nem sabia, que é Mariana Ferrer, né? E agora que eu joguei aqui, com o bom do computador a gente vai jogar, a gente vê, eu acredito que dá para adaptar a matéria, por isso que eu citei. Né, traz um assunto que é polêmico, né, a nossa sociedade realmente ela está sensibilizada, é complicado, assuntos polêmicos é difícil de discussão, né, porque nós estamos no momento do clamor das nossas reflexões, né, então as mulheres se sentem violentadas, os homens também se sentem violentados, ficam receiosos, eu consigo perceber isso perfeitamente. Mas a gente tem que tentar fazer um meio termo. Aqui, pelo menos aqui dentro da faculdade, dentro da nossa sala de aula, a gente precisa
a gente precisa... Você colocou machista versus seria vitimista, tá, ô Angélica? Mas que não é uma situação geral, por isso que eu falei. Existem situações que você vai encontrar pessoas, mas não é uma coisa normal, né? E aí você vai ver que normalmente que a pessoa ela tem uma doença, ela tem algum tipo de distúrbio, né? Você citou o filme, Maurício, você citou a Garota Exemplar. A pessoa tem distúrbio, ela tem distúrbio de personalidade, ela tem algum algum desvio ali da personalidade dela. Nenhuma pessoa normal, quando eu falo normal, uma pessoa sã, né? Ela é capaz de causar mal a outro ela tem que ser uma sociopata. Então ela tem que ter algum tipo de algum desvio de personalidade. Nenhuma pessoa sã vai fazer uma denunciação caluniosa sobre um crime de estupro, né? Não vai ter essa situação. Existe mulher canalha e existe homem canalha. É isso que eu estou dizendo. Mas essas pessoas normalmente o que a gente chama de canalha é o distúrbio. É o distúrbio. Né? Tipo, todos os crimes ocorrem por conta dos... Não estou falando que todos os crimes, Angélica, ocorrem por conta de distúrbio. Eu estou dizendo que a pessoa, para poder chegar e fazer uma denunciação para prejudicar, para ver a outra pessoa prejudicada, sendo que não existe, ela tem alguns... Se você for analisar, pegar aí uma análise psicológica, psiquiátrica da pessoa, você vai acabar encontrando algum desvio. É isso que eu estou dizendo. Então, assim, a gente precisa compreender, a gente está se pautando muito na conduta humana. A conduta humana ela é extremamente importante para nós. Mas para nós que somos operadores do direito, além da conduta humana, a gente tem que se pautar o quê? Na norma. Para nós que somos operadores do direito, nós temos que nos pautar pela norma. Nós não podemos deixar ser influenciados pelas partes. Nós temos que nos ater à norma. Nos ofende? Vamos combater. Porém, nós temos que nos ater à norma. O que o Maurício colocou é fato. Eu não vou citar, eu não estou querendo entrar dentro, né? Vocês estão vendo que eu estou falando, permeando o caso, eu não estou falando do cerne do caso, porque eu não li a sentença. Um ex-aluno meu mandou mensagem, a mesma coisa. O que você acha, Cristiano? Eu falei assim, eu não li a sentença. Se você me der um prazo, depois do período eleitoral, eu vou procurar ler essa sentença, eu vou poder falar. Mas antes disso eu não vou conseguir falar. Eu tenho que ver o vídeo, não vi o vídeo. Né? Então, assim, eu tenho que buscar para poder ver. Né? Então, assim, mas eu volto para falar para vocês. Se houve uma denunciação caluniosa, a pessoa foi presa, por exemplo, ela não foi presa em flagrante delito. Se ela não foi presa em flagrante delito, ela não vai ser levada para o cárcere. Se ela não vai ser levada para o cárcere, porque não foi presa em flagrante delito, ela vai poder fazer a defesa dela em liberdade. Ela fazendo a defesa dela em liberdade, se for verificado que aquela pessoa ela não cometeu o delito, é direito dela pegar e fazer o processo de reversão da denunciação caluniosa, inclusive ter um mecanismo de compensação de reparação pelos danos provocados. Né? Ponto. A gente não pode estender se A, B ou C fez ou deixou de fazer. A gente tem que compreender o seguinte, tem a norma, né, que tem a regra do jogo, que é a norma material e a norma processual. Nós temos que seguir essa regra. Se a gente perceber que essa regra ela não é o suficiente, nós temos que batalhar para que a gente melhore as normas, que a gente melhore as regras, que a gente melhore as leis. A nossa sociedade, para poder melhorar as leis, ela passa por um processo de transformação social, que é o que o Rato mencionou. Nós temos uma transformação social. Nós estamos vivendo num período de transformação social. Vocês do segundo período, se eu não estiver enganado, vocês estão fazendo a integradora o quê? Diversidade e gênero, cidadania e inclusão. Se eu não me engano, entendeu? Então, assim, por que nós temos esse tópico? Por questões minoritárias. A partir do momento que nós tivermos respeito, a partir do momento que nós compreendermos que todos nós somos diferentes, mas todos nós somos iguais, e que é necessário que haja o respeito para perceber e aceitar essas diferenças, a nossa sociedade ela vai viver de forma mais harmoniosa.
Da mesma forma, se a gente perceber e compreender, né, que é o que a gente chama de empatia, que determinada conduta causa mal-estar a outrem, por isso que eu fui mencionando, mencionei a questão da assédio sexual, mencionei aquela situação, causa mal-estar a outrem, a gente deixa de praticar. Então, assim, nós que somos operadores do direito, vocês que estão começando agora, que estão no segundo período, vocês têm a necessidade e a obrigação de desenvolver e crescer na formação acadêmica de vocês, tendo essa percepção mais humanista. Vocês tiveram no primeiro período formas consensuais de solução de conflito. Formas consensuais de solução de conflito. E dentro das formas consensuais de solução de conflito, vocês perceberam que a busca pela mediação, a busca pela conciliação, a busca pela arbitragem é muito melhor do que o litígio. E para que tudo isso aconteça é necessário que haja diálogo. Ok? O aspecto constitucional, Maurício, você está colocando aí que ouviu mais falar sobre a Maria da Penha, talvez seja pelos temas que ocorreram nesses dois períodos, né? A Constituição, o cerne da Constituição, vocês constroem, mas a gente precisa vivenciar. Vocês vão pegar aí o artigo 5º, provavelmente, a partir do semestre que vem, vocês vão ter teoria da Constituição, vocês vão estudar a Constituição, vocês vão começar a estudar o alicerce da Constituição, o porquê da Constituição. Tá? E aí vocês vão lembrar de mim. Vocês vão lembrar da aula da sexta-feira à noite. Porque para entender a Constituição, você vai ter que interpretá-la. E a interpretação da Constituição, a gente fala interpretação histórica, né, o porquê dela ter sido criado, as razões dela ser criada, o texto dela, os seus valores, você vai trazer lá no Kelsen. Ó, ótimo, vocês estão tendo esse material. Ó, beleza. Vocês vão ver lá no Kelsen, vocês vão ver lá no Hart, vocês vão ver no Do Working, que a gente vai falar rapidamente. A adaptação, a interpretação da norma. Por exemplo, já que a gente saiu do tema, só para poder fazer já o burburinho aqui, aí eu desvio vocês também do assunto um pouco. Todos vocês, indiscriminadamente, são socialistas. Todos. Eu sou socialista, todos nós somos socialistas. Como é que você vai compreender isso? Todos nós entendemos que a Constituição, ela garante os direitos sociais, saúde, educação, segurança, previdência, e todos nós entendemos que é a obrigação do Estado entregar isso. Então, a partir do momento que o Estado tem que entregar, nós buscamos um Estado social, que é a base do socialismo, não o tópico do Karl Marx e do Engels, mas que é a base do socialismo, que é coisa social, coisa igual para todo mundo. Se o Estado entrega tudo isso, a gente se sente bem, a gente sente que foi respeitado. Por que a gente discute com vocês, no início do curso, matérias propedêuticas, não matérias somente teóricas, de matéria técnica? Essa matéria que vocês estão tendo comigo, ela é técnico-propedêutica. Vocês tiveram filosofia mais cedo, é propedêutica. Vocês tiveram sociologia, é propedêutica. Vocês tiveram matérias do primeiro período, antropologia, é propedêutica. Porque nós vivemos de uma ciência humana. E sendo uma ciência humana, a gente precisa compreender o ser humano. Só falar, só regurgitar, só criticar não é o suficiente. Não nos atende, não entrega os anseios da sociedade. Tá? Então, assim, a gente precisa compreender. Houve um momento, igual você falou aí, nesse ponto, nesse aspecto, Maurício, te dou os parabéns. A gente precisa compreender os eventos antes de apedrejar. Show. Só que também nós devemos compreender que a repercussão do evento causa uma desestabilização em um determinado grupo, um determinado segmento. Que é o que as meninas acabaram de falar aqui no site, que eu li da Thaís, é o que eu li aqui da... Deixa eu voltar aqui, porque eu perdi aqui. Como é que é o nome da outra aqui? Angélica, nem vou falar, não. Thaís e quem é a outra que estava aqui brincando? Deixa eu ver aqui.
A Larissa, né? Não, não é a Larissa, não. Ô, Jesus, cadê? Ana Beatriz. Luísa, tá? A Luísa. Que elas colocaram ali. A mulher, ela se sente o quê? Ela se sente desprotegida. A mulher, ela se sente violentada. A mulher, ela se sente numa condição de não poder efetivamente ter sua liberdade, algo que nós homens gozamos, mesmo que de uma forma limitada. Entendeu? Então, assim, nós precisamos compreender isso. Talvez por conta dessa razão, essa discussão ela se torna extremamente difícil. Porque eu, cristiano, eu consigo me dissociar e utilizar da criticidade para poder analisar o caso concreto. Porque não é comigo. Eu não sou vítima disso. Eu não passo por isso. Eu consigo fazer isso. Só que se você virar e mexer com alguma coisa que me afeta diretamente, eu tenho convicção que eu não vou conseguir me dissociar para poder interpretar de forma isenta. E nesse caso, quando fala de violência contra a mulher, de uma forma geral, e inclui a questão do estupro, 99,99% das mulheres não conseguem se dissociar para fazer a análise de uma forma crítica, porque ela é vítima. E de fato ela é. E ela sente na própria pele aquilo que aquela outra pessoa sentiu. E às vezes ela acaba trazendo para discussão algumas situações das quais ela viveu, que não necessariamente têm relevância ou ligação com o caso concreto, ou com condições concretas, mas ela se recorda de situações que ela teve de experimento ao longo da vida que acabam atrapalhando essa reflexão. Então, assim, se você quer discutir um assunto assim, não pode estar diretamente ligado às emoções, porque a pessoa ela tem que conseguir dissociar, que é a grande dificuldade. Né? Então, assim, quem falou, acho que foi a Angélica que escreveu aqui, que o juiz poderia ter gostado, né? Tipo, o juiz poderia ter se identificado. Né? Se eu entendi bem o que ela quis colocar, foi aquilo ali. Poderia ser. Né? Ele, enquanto homem, ele assumiu o papel de que aquilo ali não teria nada. Então, mesmo que ele não fez, ele entendeu que aquilo ali foi ok. Né? O rapaz estava bêbado, ela estava bêbada e, exemplo, e ele não teve condições de perceber que ela não tinha condições de discernimento, exemplo, e achou que estava tudo bem. Bom, ele pode ter se visto, e se ele se viu, ele não está no lugar certo. Ele não tem capacidade de discernimento, de dissociação para poder assumir o papel, né, jurisdicional. Porque o Estado juiz é o ser que está alheio às relações, ele tem que ser totalmente imparcial. Entendeu? Então, assim, a questão toda que a gente precisa compreender, e nós, enquanto homens, eu tenho tentado fazer isso, é tentar ver e perceber a mulher. Da mesma forma que uma dessas meninas, se fosse a juíza, ela não poderia assumir a culpa. Entendeu? Ela não poderia assumir a culpa. Então, assim, é o que eu acredito, né? Não é um mero achismo, é o que eu acredito. Entendeu? Então, assim, só que eu não posso falar da sentença, eu não posso falar do caso em concreto, porque eu não li. Isso eu assumo, eu não li. Eu não tive tempo para ler. Eu não tive tempo sequer para subir as aulas das 2 últimas semanas para vocês, que é algo que rapidamente é feito. Eu não tive esse tempo ainda. Tá? Infelizmente, estou mexendo com outras coisas. Cumpri o horário da aula, tinha dado a preparada, vim para poder fazer a minha aula com vocês. Mas eu não tive esse tempo para poder fazer essas atividades, que inclusive é extra institucional. Então, assim, igual a gente está discutindo, eu toquei no assunto porque tem relevância com Hartz, a gente ia finalizar e parte do assunto, e é um tema que também traz discussão, entendeu? Então, assim, eu creio que o ponto que fere as pessoas, talvez tenha gerado toda essa repercussão, não é a sentença, porque a sentença eu não li, então eu não posso falar
se a sentença está escrita, você mencionou que leu a sentença e não viu nada falando de estupro culposo, vou crer na sua palavra, então não seria sentença. Mas o que afeta, pelo que eu tenho percebido nas conversas que eu tenho tido e no que eu tenho visto, é que durante a condução da audiência, a ofensa perpetrada à moça, ela não foi cessada pelo Estado, na figura do juiz. E talvez dessa conduta ali, alguém, né, assim como acontece, tenha criado, para poder chamar a atenção, o termo do estupro culposo. E foi o que pegou. Então, assim, isso a gente precisa também perceber, tá? A gente também precisa perceber essa condição que a gente cria, né? Por exemplo, sem querer entrar em méritos, querer entrar em méritos, tá? O presidente Bolsonaro, durante o período eleitoral, teve lá. Ele não. Ele não por quê? Sem querer entrar em méritos, sem querer navegar. Pegou. Virou, então, alguém criou. Da mesma forma que agora alguém pode ter sido, eu acho que só desse termo ter sido falado, já não sei qual o termo. Eu não sei qual o termo. Então, assim, a gente precisa perceber. Aí é que vem o que você fala. Estupro culposo. Sim. É porque chocou. É aí que chocou, entendeu, Thaís? É isso que tá gerando burburinho. É porque alguém pegou, eu não sei, então aí nesse ponto eu vou virar, é o achismo mesmo, tá, Maurício? Então, assim, alguém pegou ali, de repente não leu a sentença, viu o vídeo, é o que acontece em matéria jornalística de forma, aquelas midiáticas, né, para poder chamar atenção, estupro culposo. Mas o magistrado pode ter colocado lá, de repente, não foi verificado as condições necessárias para o estupro, etc, etc. Né? Não teve as condições, as bases, né? Então, assim, não teve os requisitos essenciais. Aí pronto, aí o Intercept Brasil, pronto. Então, assim, são situações, chamada de jornal, né? Então, assim, porque aí vai a pessoa, pega na onda, igual o ele não. Né, tipo assim, mensalão, a ação penal 404. Ninguém sabe que a ação penal 404 é o mensalão. Né? Então, assim, você tem esses jogos que, para poder falar, agora é Petrolão, né? A operação ela já virou. Então, assim, você tem essas situações que acabam sendo mais conectadas à questão jornalística. E aí acabou repercutindo. Então, assim, nós que somos operadores. Professor. Pois não, Mari. Vou falar a minha opinião rapidinho da questão. Tá? Sim. Quisera Deus que tenha opinião contrária, não tem uma filha futura. Porque a realidade que a gente vive, quando você fala do estupro culposo sem intenção, é imaginar assim, duas pessoas bêbadas, sem noção, né, dos seus atos e tudo, e caracteriza isso. Muitas das realidades que a gente vê na festa, né, eu já fui universitária, não estou falando de Ouro Preto, eu estudei em Ouro Preto, às vezes joga-se um pozinho num copo de um refrigerante e a mulher perde o sentido. A vulnerabilidade da mulher vai sempre persistir. Sim. Hoje a pessoa pode defender uma coisa, mas quando tem uma filha, né, a exposição a isso, e independente de qualquer coisa, quando o advogado colocou as questões lá, indiretamente, se você for olhar o contexto, né, sim. De uma forma descaracterizar a mulher. Sim. E a gente sempre vai conviver com isso, com essa cultura, com essas ações, é muito difícil isso. E a gente vê muito isso hoje, assim, em festas em geral, né, essa intenção de embebedar a mulher, né, e ela, a partir do momento que ela se torna embebedada, ou se coloca alguma coisa, ela perde o sentido. E acaba se relacionando, e as pessoas pensam de uma forma que
né? Às vezes a realidade, eu acho assim que a gente fazendo direito, eu trabalho na parte de saúde pública, a gente tem que ver a realidade. Sim. E a realidade, ela é essa, sabe? A realidade de, às vezes, a gente vê a pessoa ameaçar, já aconteceu numa festa, assim, umas meninas de 13, 14 anos, totalmente bêbada, e ela vai levar essa culpa, né? Sim. Então, é muito complicado isso. Acho que a gente tem que ter uma visão no todo e no geral. E indiretamente dos atos, das ações que proporciona aí, que caracteriza o estupro culposo, né, sem intenção de estuprar, acho que é Primeira absurdo situação, esse olha, termo. não. Primeira situação, Mari, não existe estupro culposo. Ponto. Isso não existe. É isso que eu estava falando. Isso foi criado como a título do jornal, pelo que eu estou entendendo. Né? Tô até tentando procurar aqui, na Intercept que vocês falaram, né? Então, assim, o estupro, pelo que eu compreendi, o estupro, na sentença, aí que está o ponto. Na sentença está escrito estupro culposo. É isso que é o ponto, talvez seja a grande discussão. Na sentença está escrito estupro culposo? Não. Então, esse termo estupro culposo não foi criado pela sentença. Então, vamos lá ao ponto. Não foi criado pela sentença. Onde que estão, na minha visão, sem conhecer o processo, sem conhecer a sentença, sem conhecer o vídeo, aonde que eu percebo que está o problema? É pelo fato da permissibilidade, da permissão ou da ausência de atuação do Estado juiz quando houve a ofensa à pessoa da vítima, no caso a moça, eu já estou colocando ela como vítima, ok? Quando houve essa ofensa a essa vítima, quando o advogado, o colega de profissão, para fazer a defesa de seu cliente, extrapolou os limites da decência, da ética e do respeito, que faltou com empatia, porque ele poderia fazer a defesa do cliente dele sem ter que expor a mulher como se ela fosse a culpada, ok? Existiria a possibilidade. E ainda assim, o rapaz ser absolvido. Se você demonstrar, os dois estavam bêbados, os dois se conheciam, os dois tinham interesse, houve o ato. Retirar, o juiz poderia compreender que pelo fato, aí vem aquela máxima, os dois são jovens, os dois estão bebendo, e os dois querem ir, pressupõe-se que aquilo ali foi consensual. Eu não sei. Deixa eu ver se. Eu vou achar um texto aqui. Deixa eu ver se eu tenho um texto. Vou mandar. Me recordei agora. Pois não. Maurício, só poder aproveitar aí o gancho da menina que falou agora há pouco aí. É triste, viu, professor? É triste. É triste fazer uma faculdade de Direito e ver, assim, que um caso como esse, que eu tive cuidado porque eu fui questionado, foi o seguinte, professor. Na terça-feira eu estava aqui numa aula do projeto integrador aqui, e minha esposa sentada do meu lado aqui, viu essa manchete aí, virou o celular para o meu lado assim e falou assim, olha isso aqui. E eu olhei e li lá, juiz condena, absolve réu por estupro culposo. Na hora eu falei, pô, que idiotice, onde é que o Brasil vai chegar? Como é que um juiz coloca uma situação dessa? Leigo, que me considero ainda leigo, porque sou apenas um estudante de direito no segundo período. E diga de passagem, pessoal, só um desabafo aqui, uma faculdade bem fraca. E aí que eu fiz? No dia seguinte, quando o assunto me foi proposto, me perguntando a minha opinião como estudante de direito, a única minha preocupação foi o seguinte, se eu estou perguntando nessa situação, eu vou ler a sentença. Sim. Para poder dar uma opinião e não ficar dando palpite, eu li a sentença. Correto. E fora isso, para mim é palpite. E eu vou falar para o senhor aqui porque eu li isso aí para poder responder a um amigo que me fez uma pergunta sincera. Ele me perguntou,
que história é essa de estupro culposo? Eu falei, não existe isso aí na sentença. Ali a sentença todo não tem isso. O juiz se baseou no artigo 386 do Código Penal, do Código de Processo Penal, por erro de tipicidade. Ou seja, como não teve condições de reunir provas para sustentar aquele tipo penal, ele não conseguiu tipificar naquela situação. Naquilo que o Ministério Público apresentou de denúncia, o juiz não conseguiu tipificar o ato ali condenado com as provas que ele tinha em mãos. Sim. E o que aconteceu, professor, foi o seguinte: o site Intercept, baseado nisso aí, falou assim, como não existe a situação de culpabilidade para um estupro, o juiz se baseou nisso. Isso foi uma interpretação do jornalista. E não foi, em momento algum, do juiz. Nós, como acadêmicos de direito, falar uma besteira dessa aí, está falando besteira. Pô, chega, lê a sentença e depois fala alguma coisa. Ô, Maurício, espera aí só um pouquinho. Você falou, eu tenho direito de contrapartida. A realidade que você vive é uma, e a realidade que eu vivo é a realidade de gestão da saúde, do dia a dia, dos casos precisos. Eu estou me interagindo na questão da exposição da moça, seja que for. Não estou focando só a questão final questão do estupro do culposo, não. Então, essa é a realidade que nós vimos. Você tem uma posição, eu tenho uma posição. A mulher em si, a estrutura política que nós vivemos, existe uma vulnerabilidade. Eu te convido a ir mais na realidade das bases, que é isso, não só ela, como todas as mulheres estão passando hoje. Então, eu vivo a saúde, eu vivo a mulher ser estuprada lá e não ter o acesso a esse atendimento, não ter uma rede de amparo, não ter uma rede de fazer o exame para contestar alguma coisa ou não, tá? Então, assim, eu sou estudante de direito, faço direito, porque eu trabalho muito com a saúde pública, e eu vejo na base, sabe, a vulnerabilidade que vive a política pública voltada à mulher. Eu defendo essa parte e você defende outra. Mas como estudante de direito, democraticamente, eu tenho meu direito de dar minha opinião. E é o que eu desejo aqui, porque é o que eu desejo aqui, porque aqui é o momento que nós estamos formando. Nós estamos em uma faculdade, né? A gente está formando o nosso conhecimento. Ter esses embates é extremamente sadio. Ter essa diversidade de compreensão, de percepção, ela é extremamente sadio. Nós estamos nos desenvolvendo. Uns vão ter acesso a algumas informações, outros vão ter acesso a outras, e nós vamos desenvolvendo a cada um a seu ritmo para chegar num destino comum, que é a formatura, que é a formação, que é a obtenção do título de bacharelado. E depois da obtenção do título, cada um vai seguir o caminho que desejar. Concursos, advocacia, né, a prova da ordem, ou simplesmente ter o título para guardar, colocar na parede. Então, assim, a gente tem que ter ideia que nem todo mundo tem a mesma disponibilidade. Igual eu falei, eu, Cristiano, não tenho problema nenhum em falar isso. Eu, Cristiano, eu tinha ouvido, estava lendo, eu estou preocupado, durante a semana, abandonei meu escritório, literalmente, nesses últimos dias, eu estou fazendo literalmente a minha campanha, porque eu trabalhei no combate contra a corrupção aqui na minha cidade, ajudei a prender um vereador, por conta da documentação que eu ajudei, acabaram 6, total de 7 vereadores foram presos aqui na cidade. Estou colocando meu nome à disposição para trabalhar, é o que eu quero estar lá dentro para poder retirar o resto. É uma perspectiva, então eu não vi, eu não li. Então por isso que todo o tempo eu tenho falado com vocês é o seguinte, eu estou olhando um caso de forma periférica, mas eu, Cristiano, pegando agora, entrando no Intercept, é a primeira vez que eu fiz, pegando aqui, nem é a sentença, ok? Aí é o ponto. Nem é a sentença. O texto que está apresentando aqui é do Ministério Público de Santa Catarina. Provavelmente isso é a petição, né? É a petição que foi juntada pelo promotor. Isso não é a sentença, tá? Isso não é a sentença, porque o logo que está aqui é do Ministério Público. Então nem aqui está sendo apresentado a sentença, mas pautado no que o texto do MP apresenta, e aí, Maurício,
é o seu posicionamento, tá? Vai falar assim, Lu, não vai embora não, espera aí. De fato, o que houve foi o quê? A não existências decisivas da materialidade. Por quê? Porque o crime de estupro, ele só existe na modalidade dolosa, quando a pessoa quer praticar o crime de estupro. Não existe a modalidade culposa. O homicídio, você tem um homicídio doloso, quando você quer promover o ato, praticar o ato do homicídio, e você tem um homicídio culposo, quando você pratica o homicídio sem ter desejo em praticá-lo. Quando houve negligência, imperícia, imprudência, são alguns dos requisitos aí que podem ensejar no homicídio culposo, tá ok? Então, pelo que eu vi ali, pode ter sido absolvido por ausência de provas, né, da materialidade? Sim. Aí que vem o ponto. Gerar aí a repercussão do homicídio culposo, ela é interessante para nós. A polarização, antes de eu caçar minha palavra e passar para a Luísa, a polarização, por exemplo, Bolsonaro, PT, etc., é ótima para o Brasil. As pessoas começaram a discutir política, as pessoas começaram a querer saber mais, as pessoas começaram a se interessar, ok? Então isso é positivo. Da mesma forma, fala Luísa, hashtag, da mesma forma que essa discussão, que eu creio, aí eu vou fazer um pensamento, que é levado para reflexão. O jornalista, ele quer fazer que a manchete dele entre em todas as páginas do jornal, seja a primeira, né? A primeira página seja estampada de maior circulação nacional. E eles conseguiram. Como é que você vai conseguir? Fizeram uma chamada maravilhosa. Né? Eu estou vendo aqui na página do Intercept, né? Caso julgamento de influência Mariana Ferrer termina com sentença inédita de estupro culposo e advogado humilhando a jovem. O X da questão é o advogado humilhando a jovem. Mas só falar o advogado humilhando a jovem, você não chamaria atenção. No momento que você coloca estupro culposo, aí sim você gera repercussão. Entendeu? Aí que vem o ponto. Eu vou caçar minha palavra. Por favor, Luísa, à vontade. Oi, professor. Primeiro eu queria agradecer meus fãs aí, ó, meu fã-clube. Tá dando para ouvir direitinho, que eu tô com fone? Show de bola. Então, eu queria falar algumas coisas com relação ao que o Maurício falou. Eu queria falar sobre eu, como uma amante da educação, ainda não desisti de dar aula e ainda não desisti dessa formação acadêmica em licenciatura em alguma coisa, uma amante da educação mesmo. Acho que a gente, quando tem o saber, a gente não pode menosprezar quem não tem o conhecimento, porque o conhecimento não está a acesso de todos. Isso é um fato. Assim como o Maurício tem o conhecimento e teve disponibilidade de ler isso, ele não pode simplesmente desfazer da opinião de quem não teve, quem só está tendo acesso às mídias que estão aí acesso mesmo. Outra coisa, a questão do homicídio, do estupro culposo, eu entendi como se fosse uma manchete, de tão absurdo que foi a sentença ou qualquer coisa do tipo que o juiz tenha feito, o estupro culposo, quando não há intenção de estuprar, eu entendi que foi como uma manchete para chamar a atenção para uma atrocidade que está acontecendo. Eu não entendi que foi alguma coisa com relação à lei. Eu entendi que um jornalista, fazendo seu papel, cumprindo o seu papel, usou estupro culposo a fim de chamar a atenção e colocar o dedo na ferida mesmo. Olha, gente, que isso daqui que está acontecendo não pode acontecer. Porque é o que eu falei no início da aula, o senhor concordou. Estupro é tudo que passa depois desse não. Eu falei, não, acabou, o ato tem que cessar ali. Então, se até o último momento ela quis e no ato ela desistiu,
houve um estupro, sim. É isso que eu queria falar. O professor, Fala, Mari. completando a palavra da Luísa, né? É justamente isso. A sentença, por mais que a gente lê, o direito nos dá uma visão humanista dos fatos, a realidade no todo. E completando com ela, até em relacionamento casado, quando você não quer, gera um estupro. Sim. Então, essa visão, e outra coisa, quando né, ele tem um posicionamento, mas essa diminuição aos estudantes aqui, nós estamos aprendendo. E, com certeza, esse debate, essas informações, cada um dando a sua opinião, vai contribuir com a nossa formação. Ela tem que ser respeitosa e democrática, porque cada um aqui vive a sua realidade nas suas bases. Eu, particularmente, vivo a mazélia a miséria da população, a vulnerabilidade da população social e da saúde. Sei, né, você como candidato a vereador, possivelmente você tem um conhecimento de quanto é fragilizado as nossas políticas públicas, Sim. tanto voltado para a mulher quanto para o homem, né? Sim. Então, tem falhas, e isso aqui, nós como estudantes, nós estamos construindo para que isso melhore um dia. Então, a gente tem que ter essa visão. Sentença, né? Independente do que foi ali para mim, o pouco do vídeo que passou, a humilhação que ela passou, já caracteriza a vulnerabilidade que nós sofremos, em todos os sentidos. Não, mas a ideia, olha, a aula, por exemplo, para mim, Cristiano, como ser humano, como pessoa, como advogado, como professor, eu valorizo muito mais esse debate que a gente faz. Por isso que eu falei, seria bom a gente estar dentro da sala de aula, porque isso aí a gente rende, entendeu? E na sala de aula você consegue se expor, e às vezes você vendo o olho da pessoa, você consegue perceber. E às vezes a gente acaba falando uma coisa ou outra, por estar inflamado, para se defender, que a outra pessoa não compreende, às vezes, sabe, tem sempre, num debate sempre vai haver aquele desequilíbrio, né? Vai haver aquele desequilíbrio nas relações de aceitação ou não. Mas é extremamente importante que a gente debata, é extremamente importante que a gente apresente. E você colocou o ponto aí, Mari, a questão da ausência de políticas públicas, a ausência de programas de proteção, tanto ao homem, quanto à mulher, quanto à criança, quanto ao idoso. E infelizmente, e aí fica para vocês, eu posso falar porque nenhum de vocês serão meus eleitores, nenhum de vocês votam aqui em Patinga. Tomem cuidado na hora que vocês vão votar. Semana que vem, domingo, vocês vão votar. Tomem cuidado. Escolha uma pessoa pela sua capacidade técnica. Analise os seus candidatos. Veja a formação do sujeito. Veja quais são os ideais do sujeito. Eu não digo se ele é petista, se ele é bolsonarista, se ele é de Umbanda, Quimbanda, não interessa isso. Veja o indivíduo. Veja o indivíduo. O que o indivíduo faz, o que o indivíduo deseja e, principalmente, se ele tem capacidade de estar assumindo a função para a qual você está escolhendo ele. Você vai ter um representante. O candidato que você vai eleger, ele tem capacidade de se representar, pelo menos. Porque para ele te representar, ele tem que, pelo menos, se representar. Eu poderia falar da necessidade de ter um curso superior, mas às vezes você encontra com uma pessoa que não tem o curso superior, que consegue desenvolver um trabalho muito bom. E é uma das belezas que você tem na questão da política, de não exigir, né, o notório saber. Boa definição aí, Luísa. Então, assim, toma cuidado. Não vote em alguém porque é amigo, porque é parente, porque é vizinho. Não faz favor para ninguém, não. Lembra que a cidade de Juiz de Fora, que a cidade de João Molevade é uma empresa. E nessa empresa você é dono, você vai contratar funcionário.
Você vai contratar funcionário só por caridade, só para fazer favor? Ou você vai contratar funcionário que é bom? Funcionário que vai fazer a sua empresa se desenvolver, a sua empresa crescer? Analisa dessa forma. O debate de hoje foi maravilhoso. Eu vou caçar a palavra, porque por conta do horário, eu estou no escritório ainda, vou fazer algumas coisas, não tenho horário para ir para casa, senão eu vou acabar me perdendo aqui. Porque se deixar, a gente vai conversar. 11 horas é pouco, a gente vai passar horas, porque o assunto é um assunto extremamente interessante, é um assunto extremamente polêmico, né? E que a gente gera ali um embate. Mas o que nós não podemos perder 30 segundos, rapaz. 30 segundos a gente não fala nunca, Maurício. Isso é igual eu falo demais, rapaz. A gente não fala. 30 segundos para nós é 30 minutos. Então, assim, a gente só não pode perder a questão do respeito, que é a máxima. Eu acho que em todo tipo de discussão, em todo tipo de debate, a gente não pode perder o respeito. Porque a partir do momento que a gente perde o respeito, a gente perde a razão. E aí a gente perde o direito, tá? Maurício, a palavra para você. Só por conta dessa última fala, então. Vai lá. Muito obrigado, professor. Rapidamente, como professor, para não sair como desrespeitoso, a Mari, alguma coisa que falou antes da Luísa aí, ela citou que ela é da área de saúde, e talvez por eu ser da área militar, eu tenho essa forma ríspida de falar, que já causou problemas não só numa faculdade, como em outros lugares aí. Mas isso aí é porque eu não tive a sabedoria de a polidez. Uma polidez em falar, e não tive a sabedoria de ter me preparado para poder falar desta forma com o civil, que às vezes entende de forma errada. A minha intenção não foi, como foi dito aqui no grupo, aqui, pelo amor de Deus, não chamei ninguém de burro, entendeu? E também não quis menosprezar ninguém, somente quis chamar a atenção, e aí vou continuar chamando a atenção, professor, porque eu acho que isso é uma forma de contribuir, e sem passar a mão na cabeça. Somos acadêmicos de direito. Se continuar a ficar falando apenas sobre o que site fala, nós vamos passar por leigos, e vamos ter nossa palavra não reconhecida e não respeitada. Só isso, professor. Me desculpa se eu ofendi alguém. O debate, eu quero agradecer, porque assim, rende, né? O debate é bom, a gente conversar é bom, fica assim, pô, você imagina, a nossa aula terminou e nós temos 41 pessoas ainda aqui, tá? Então assim, se deixasse a gente rendia aqui, falava mais uma hora pelo assunto, entendeu? Então assim, agradeço demais. Nós finalizamos a parte do Heart. Na próxima aula, nós vamos falar do working, né? Nós vamos falar do working. E na outra aula o do working deve ser dia 13. Já acabou, Eliane. O do working deve ser dia 13 e dia 20. Mas contribuiu pra caramba. Isso aí você pode ter certeza, contribuiu demais. Entendeu? Falar da eleição, eu não vi, pô. Eu sei que o Biden, ele tá na frente, o Trump tá pedindo recontagem de votos. Eu vou sabendo, eu tô pegando as notícias, assim, na hora que eu tô almoçando, aí eu escuto o jornal, aí eu vou no banheiro, dou uma lida lá nas notícias. É assim que eu tô pegando as coisas, entendeu? Eu não tô podendo me aprofundar, entendeu? Então, assim, a gente está no caminho correto. A gente está no caminho correto. Então, assim, nós precisamos fazer esses debates. A gente precisa ter embate. Estudante de direito tem que ser crítico. Estudante de direito tem que ser chato. Estudante de direito tem que ser monstrinho mesmo. Entendeu? Então, assim, nós temos que ser pelinha. A gente tem que... numa turma, se você não tiver uma briga entre os alunos por conta de debate, não é a turma de direito. Então, assim, é muito bom. Pena que esse debate, igual você falou, por isso que eu abri a fala para você, Maurício, para não ficar aquela coisa, né, tipo assim, porque se às vezes estivesse convivendo diariamente, se tivesse convivendo diariamente, aí acaba vendo. Eu vou dar um exemplo para vocês, uma experiência que eu tive.
Eu nunca julgo ninguém pelo que as pessoas me falam, e eu nunca julgo pela aparência. Eu estava trabalhando numa outra instituição, e eu ia dar aula para uma turma, se eu não me engano, do sexto, sétimo período, uma coisa assim. Eu ia dar aula de direitos reais, não, quinto período, desculpa, quinto período. Eu nunca tinha trabalhado com a turma. Aí tinha um aluno extremamente polêmico dentro da sala de aula. E aí todos os professores vieram para mim e falaram, pô, cuidado, aquele aluno é chato pra caramba, aquele aluno é isso, aquele aluno é aquilo outro, papai. Fizeram a caveira do rapaz. Falei, tá, beleza, a gente escuta. Aí na hora que nós chegamos, eu cheguei pra aula, fui dar minha aula, e ele é um cara crítico, ele é um cara questionador. E eu também sou. E aí ele começou a falar. E é o seguinte, é o tipo do aluno que quer te jogar contra a parede, né, como se fosse um corner na luta, e ele vai te dando jab, ele vai te batendo, até ver o quanto que você vai resistir. Né, então, na hora que ele veio pra cima, eu já desvencilhei e coloquei ele no corner, e eu comecei a atacar. E nós fizemos um debate na sala de aula no primeiro dia. Aí depois eu fui analisar. É um cara extremamente maravilhoso, que acabei criando uma grande amizade com ele. Né, então, assim, esses debates são bons. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, não leve para o lado pessoal. Ok? Nunca num debate leve nada para o lado pessoal. Essa é a primeira máxima. Se alguma coisa que foi dita num debate, numa discussão, ela não é útil, jogue fora. Se for útil, guarde. Nem tudo que as pessoas falam com você tem que ser guardado. Você guarda aquilo que lhe faz forte, aquilo que te ajuda, aquilo que te constrói, te transforma numa pessoa melhor. Não guarde coisa ruim. Coisa ruim apodrece. Então só guarde coisas boas. Ok? Obrigado. Uma ótima noite para vocês. Até sexta-feira. Estaremos aqui, se Deus quiser. Né? Se eu ainda estiver conseguindo andar, porque eu já andei demais. Buenas noites. Bom descanso. Pacá. Hasta la vista. Sayonara. Arrivederci. Tchau. Tchauzinho.